Bom, agora que a gente já conversou um pouquinho sobre negociações, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a movimentação dessa negociação aqui que nós criamos entre os estágios, tá? Bem simples, eu clico e arrasto ela, solto ela por aqui, então ela já é movimentada entre os estágios. Quando eu clico aqui em atualizar, eu quero mostrar uma informação que é relevante para vocês. Reparem que aquela bolinha amarela que antes a gente tinha aqui em cima, ela sumiu. Por quê? Porque esse estágio aqui, o estágio em negociação, não possui, vamos lá, vou mostrar para vocês, não possui aqui no editar estágio a estagnação configurada, entenderam? Então, isso só está configurado aqui no na nossa demonstração para vocês, só foi configurado dentro do nosso primeiro estágio novos, ó, que aqui ele estagna com um dia. Então, eu vou movimentar esse lead de volta lá para o primeiro estágio, olha só que interessante. Prontinho, ó, ele já ficou aqui como pendente de estagnação de novo, previsto para estagnar, na verdade, tá? Então, ele estagna hoje e eu preciso tomar uma atitude. Se eu não movimentar esse lead hoje, ele passar de hoje para amanhã, essa bolinha aqui vai ficar vermelha como estagnado, beleza? Então, vamos arrastar isso aqui para em negociação para a gente dar sequência aqui à nossa explicação. Eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre os filtros, tá? Eu tenho então um botão aqui de filtros, ó. E aqui no botão de filtros eu posso fazer filtros, tá? Pelos responsáveis da negociação. Então, nesse caso aqui, eu sou administrador, então consigo ver todos os vendedores. Mas se você é um vendedor comum, provavelmente você só vai ver o seu usuário. Status da negociação, tá? São status em aberto, ganho e perdido. Toda negociação possui um desses três estágios, tá? Desses três status. E nesse caso aqui, eu vou deixar assim para depois a gente poder fazer um outro filtro aqui e salvar esse filtro para vocês. Estagnação. Esse é um filtro legal. Toda vez que eu quero ver todas as negociações, então, que estão paradas, estagnadas dentro do meu funil. Eu posso vir aqui fazer esse filtro e eu vou ver especificamente essas negociações. Então, sem misturar com as negociações que estão em seu trânsito normal, tá? E nem olhar para aquelas que já foram ganhas ou perdidas. Eu vou ver exatamente só as estagnadas, tá? Um detalhe também que eu consigo trazer aqui nos filtros através de datas, né? Data de criação da negociação, data que ela foi perdida, tá? E a data que ela foi ganha. Lembrando que datas, gente, aqui dentro eu preciso selecionar duas datas, tá? Para ele dar um range aqui. Então, do dia 1 do 12 ao dia 22 do 12, ou simplesmente eu quero pegar tudo que foi ontem. Então, eu dou dois cliques no número 1 aqui, ó, e ele já coloca do dia 1 ao dia 1, beleza? E aí ele vai ficar aqui o range de datas. Posso também fazer um filtro por pessoas, onde eu posso fazer um filtro aqui de todas as negociações abertas para o João da Silva Teste, tá? Ou para a organização, a empresa do Lead Test, que nós criamos aqui logo nessa demonstração. Organização, posso fazer um filtro aqui só de leads que vieram dessa organização. Temperatura vai de 0 a 5, lembrando que temperatura são os foguinhos aqui, ó, e o vendedor geralmente trabalha com esse tipo de filtro aqui também, tá bom? E também posso fazer um filtro por leads duplicados. Quero ver todas as negociações que caíram no meu estágio, no meu funil de vendas, mas que estão duplicadas, para eu ver se eu consigo excluir negociação ou fazer um limpa no meu pipe aqui de negociações que não fazem sentido estarem ali por serem justamente duplicadas. Bom, então, além disso, eu também posso fazer filtros por campos personalizados, gente. Então, tudo aquilo que o lead, que você anotou sobre o lead, você pode usar para fazer pesquisa, para fazer filtro. Inclusive, você pode ter um campo personalizado de estado, cidade, pode fazer esses filtros por aqui, tá bom? Eu vou mostrar mais para frente sobre campos personalizados, isso vai ficar mais claro para vocês. Beleza? Aqui nesta conta especificamente eu tenho muitos campos personalizados, então por isso que ficou extenso assim, mas um de vocês deve ter 4, 5 campos no máximo ali, criados por padrão, e depois vocês vão adicionar alguns que vocês precisam, tá bom? Nesse caso aqui, gente, olha só que interessante. Eu vou vir aqui e vou apagar, tá, a minha data que eu coloquei aqui e vou utilizar, por exemplo, ao invés de pegar de 1 até o dia 1, eu vou pegar do dia 1 até o dia 31 de dezembro, tá bom? De 2022. Prontinho, fiz esse filtro e vou vir aqui e vou colocar todas essas como eu quero ver só as ganhas, tá? Desse período. Então eu vou vir aqui e vou salvar. Eu posso tanto, aqui no rodapé eu vou tanto filtrar, já fazer esse filtro e ele já automaticamente vai aplicar a tela, tá? Como também eu posso salvar esse filtro para reutilizar depois. Então, se você usa filtro, se você sempre quer ver informações específicas sobre um vendedor específico, sobre um mês específico,
né, sobre uma situação específica. Então, eu tenho gerentes que gostam de criar filtros cara, eu quero ver todas as negociações que estão estagnadas com a minha equipe para ver se a minha equipe precisa de apoio, de ajuda ou alguma coisa. Quero ver todas as negociações que eu perdi este mês para ver se eu consigo tirar algum insight disso aí e tudo mais. Eu posso, então, salvar esse filtro aqui, ó, vou salvar ela, tá? Eu vou chamar de abertas nada, né? A gente ganhas dezembro, tá? Então, vou vir aqui, ó, salvei esse filtro. Prontinho, ó. Então aqui o filtro foi aplicado e reparem um detalhe, aquela negociação que estava aqui em negociação, né? Ela desapareceu. Por quê? Porque agora eu só estou vendo as que eu ganhei em dezembro e aquela negociação ainda estava em aberto. Então como que eu consigo enxergar aquela negociação de volta, tá? Venho aqui em funis novamente, tá? Venho aqui no nosso funil teste e aqui, olha só que interessante isso aqui. A partir de agora, então, nosso funil teste, que antes não tinha filtro, né, ele ganhou aqui um filtro novo que eu acabei de criar com vocês, que é o Ganhas Dezembro. E também eu posso clicar em todas, tá? Mas eu vou vir aqui, então, eu vou clicar em todas as negociações, ó. E olha só o nosso João da Silva Teste aqui de novo flutuando pra gente. Beleza? Então aqui, gente, vocês podem criar quantos filtros quiserem. Inclusive eu vou vir aqui agora, eu vou criar uma que também é um filtro que é muito comum. E eu vou vir aqui, eu quero ver só os meus abertos, ó. E vou vir aqui e vou salvar isso. Vou anotar como abertas, tá? Clique em salvar filtro. Prontinho, ó, o filtro foi criado novamente, tá? E tá aqui, ele já foi aplicado, inclusive, tá? Então aqui, essa negociação está em aberto. Então por isso que eu estou enxergando essa negociação. Um detalhe agora, vamos lá comigo, eu vou marcar essa negociação como ganha e perdida, ó. Vou marcar ela como ganha primeiro, marquei ela como ganho, prontinho, ela já fica verdinha aqui para mim nesse funil. Um detalhe, clico aqui em atualizar e olha só que interessante, ela já some daqui porque eu estava ativando com um filtro, né? Vou voltar aqui para vocês verem, com um filtro de abertas ativo. Então, olha só, quando eu clico em ganhas dezembro agora, ela aparece para mim verdinha aqui como ganhas, tá bom? E quando eu clico aqui nela como abertas, ó, ela some, tá? Então, vocês vão poder fazer esse controle também. Ah, eu quero ver só o que eu tenho que trabalhar, para não ter muita confusão na minha frente ali, então eu quero trabalhar só com as minhas abertas. Legal, faz um filtro de abertas, salva, e a partir daquele momento esse filtro vai ficar funcionando 100% para você. Você pode acessar esse filtro, recapitulando, pelo menu, né, funil teste aqui e os funis que você criou, ou então aqui pela setinha, tá? E tem aqui o ganhas dezembro e o abertas. Se você quiser deletar algum filtro ou editar algum filtro, é só vir aqui e dentro daquele funil não, do botãozinho aqui do canto superior direito, na setinha, gerenciar filtros e aqui deletar os filtros que foram criados. Tá bom? Então, tá aqui, gente, uma gestão de filtro e uma gestão de negociação bem clara, bem efetiva para vocês no dia a dia. Beleza?